Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou estar explicando 3 atividades, que são as atividades que vocês vão realizar hoje, tá bom? Que é a 28, 29 e 34 da apostila Trilhas de Aprendizagem, volume 1, certo? Bom, a atividade 28. O título da atividade 28 é Reorganizando o quadro de medidas. O quadro a seguir deveria apresentar uma grandeza, uma situação envolvendo essa grandeza, um instrumento utilizado para medi-la e uma medida. Mas, exceto a fileira em destaque, as demais informações estão todas misturadas. Então, gente, eu tenho aqui, ó, grandeza, a situação de medida, o instrumento que usou e a medida. Aí, na primeira linha, tá tudo certo, ó. Comprimento. O comprimento tem a ver com a altura da porta de uma casa? Tem muito a ver, né? O instrumento para medir essa altura é a trena? Sim. E a medida de uma porta de uma casa pode ser 2,10 metros? Sim, pode ser. Aí vem tempo. Gente, qual que é a grandeza? Qual a situação que a gente usa o tempo? É água para fazer um suco? A espessura de um livro? Farinha para fazer uma torta? Combustível para um tanque de um carro? Duração de um vôlei de futebol? O peso de uma pessoa adulta ou a duração de um raio? Qual dessas daqui eu posso usar o tempo? Tá? Aí vocês vão escolher aqui a situação da medida. Daí, qual instrumento que pode ser feito por essa situação? O cronômetro, o relógio, a régua, a balança, o copo, o barril ou a balança? Certo? E a medida. Bom, gente, a gente pode ver que tem 2 tipos de tempo, né? E tem também 2 situações que vai envolver o tempo. E aí vocês vão ter que saber de cada situação qual é o instrumento, tá? A gente sabe que o cronômetro e o relógio podem medir tempo. A régua e a trena podem medir o comprimento. A balança e a balança também é a massa, né? O copo e o barril a gente mede capacidade. E aí vocês têm que ver, por exemplo, né, gente? Água para fazer um suco, a medida é 62,3 quilos, é 2 horas e 33 minutos, é 200 ml, é 1,5 quilos, 5 centímetros, 5 segundos ou 3 litros. Então, vocês vão ter que saber, né, entender qual que é a grandeza, qual que é a situação de medida dessa grandeza correta, o instrumento para fazer essa situação e a medida desse instrumento, tá bom? E aí, vocês vão reescrever as situações no quadro que tem depois na apostila, que tá assim, né, já tem a grandeza, aí vocês vão completar, né? A situação da medida, comprimento. Qual a situação que eu meço comprimento? Qual que é o instrumento dessa situação e qual que é a medida desse instrumento, tá? Vocês vão fazer com todas as grandezas aqui, tá bom? Na apostila de vocês vai estar justamente isso, certo? Agora, atividade 29, Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019. Tabela com as pontuações dos 5 primeiros colocados. Então, no ano passado, os 5 primeiros colocados, em determinada fase do campeonato, estava assim: 1 Flamengo, 2 Santos, 3 Palmeiras, 4 Grêmio e 5 Atlético Paranaense. Esse PG aqui, gente, é pontos ganhos, tá? O Flamengo tinha 90, o Santos tinha 74 pontos, o Palmeiras também. Aí o Grêmio, o Atlético tá em branco, tá? Porque vocês vão preencher. O J significa o total de jogos. Então, o Flamengo teve 38 jogos. Aqui o Santos está incompleto, que vocês vão preencher. 38 aqui também o Palmeiras, 38 jogos do Grêmio e o Atlético Mineiro, ou Atlético Paranaense, está em branco também. O V são as vitórias. Então, o Flamengo teve mais vitórias, 28. O Santos teve 22. O Palmeiras, dentro desses 38 jogos, 21 jogos foram vitórias.
É o total, é o final, né, gente? Isso é o final, porque o Campeonato Brasileiro, cada time tem 38 jogos. O Grêmio tá em branco, o número de vitórias, e o Atlético Paranaense teve 18 vitórias. Empates, ó, o Flamengo teve 6, o Santos 8, o Palmeiras 11, o Grêmio 8 e o Atlético 10, tá? Aqui não tem nenhum dado em branco. Derrota, o Flamengo 4, o Santos 8, aqui o Palmeiras está em branco, o Grêmio 11 e o Atlético 10. Aqui, gente, GP significa gols prós, que é um critério aí, né, de desempate. Quer dizer, quantos gols que eles fizeram. O Flamengo fez 86, o Santos 60, o Palmeiras está em branco. O Grêmio tem 64 e o Atlético Paranaense está em branco. Gols contras. Aí, gente, os gols que eles sofreram, né? O Flamengo foram 37, também é um critério de desempate, os gols contra, tá? Então, o Flamengo teve 37, o Santos está em branco, o Palmeiras 32, o Grêmio 39 e o Atlético Paranaense 32. E o saldo de gols, que quando eu faço o gols prós menos o gol contra, tá? Aqui é o saldo de gol do Flamengo, se eu fazer 86 menos 37, vai dar 49. 60 menos esse valor deu 27. Então, eu tenho que saber quanto que eu tirei de 60 para dar 27 para completar esse quadro aqui, tá? Aqui, gente, os gols prós menos 32 deu 29. Então, qual o número que eu tiro 32 que dá 29? Eu posso fazer 32 mais 29, que dá esse valor. 64 menos 39 deu esse valor aqui, tá? E um valor aqui em branco, menos 32, deu 19. Então, para descobrir o gols prós do Atlético, você vai fazer 32 mais 19, tá? Gente, para descobrir os outros, ó, Santos, né? Eu quero saber quantos jogos tem. Eu somo o número de vitórias com o número de empate com o número de derrotas, porque somando esses três eu tenho o total de jogos, tá? Aqui, o número de derrotas, né, do Palmeiras, vocês podem fazer como? 38, que é o total, né? Menos 21, menos 11, que vai dar o número de derrotas. O número de vitórias aqui, ó. Aqui do Grêmio, eu posso somar 8 mais 11 e o que faltar para dar 38 eu completo aqui. E aqui, gente, eu posso também, do Atlético Paranaense, somar esses três valores e colocar aqui, tá bom? E é isso, né? Os pontos ganhos, gente, tem a ver com o quê? Cada jogo, cada vitória, você tem 3 pontos, tá? Cada empate é 1. E cada derrota você não ganha nada. Então, para descobrir aqui o do Grêmio, você vai ter que ver quantas vitórias ele teve fazendo a conta que eu tinha falado para vocês, né? Fazer 38 menos 8 menos 11. Aí você pega esse número de vitórias, multiplica por 3, pega o empate e soma com esse valor, tá? E aqui, gente, a mesma coisa, você vai fazer 18 vezes 3 mais 10. E aí você vai descobrir qual é o ponto, né, dos pontos ganhos do Atlético Paranaense. A tabela do Campeonato Brasileiro, gente, é uma ótima lição de matemática para fazer. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar ela. E aqui já tem falando, vitórias são 3 pontos, empate 1 ponto, derrota 0. Aí o que eu expliquei para vocês, cálculo de total de jogos, vitórias mais empate mais derrota. Cálculo do saldo de gols, gols prós menos gol contra. É por essa razão que o Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019 com as pontuações indicadas na tabela. Pontos ganhos, ele fez, né, 3 vezes 28, que deu 84, né, que é o número de vitórias, mais 6 empates, 90. Total de jogos, ó, somou o 28 vitórias, mais 6 derrotas, mais 4 empates, 38 jogos. Saldo de gols, 86 gols prós, menos 37 gols contras, e o saldo de gols do Flamengo foi 49, tá bom? Agora, atividade 34, Sistema Monetário Brasileiro. Observe a tabela de preços da lanchonete Bom Sabor. Pastel, R$ 3,50, uma unidade. Salgado, uma unidade, R$ 2,00.
Misto quente, uma unidade, R$ 6,30. Bolo, uma fatia, R$ 5,20. Suco, uma lata de 350 ml, R$ 6,50. Camila comprou 2 pastéis, então vocês vão fazer a conta, né? 2 pastéis, uma fatia de bolo e uma fatia de suco. Então, você vai contar tudo que ela comprou, somar. Ela pagou com uma nota de R$ 50. Vai fazer R$ 50 menos esse valor. Conta, viu, gente? Nada a fazer de cabeça, não, tá? Se vocês têm dúvida referente a fazer conta com vírgula, eu vou explicar já para vocês. E aí, vocês vão ver quanto que ela recebeu de troco. Juliana comprou 4 pastéis, mais 2 fatias de bolos e 2 latas de suco e pagou com uma nota de R$ 100. Então, vocês vão ver quanto que foram 4 pastéis, 2 fatias de bolos e 2 latas de suco e pagou com uma nota de R$ 100. Quanto que ela recebeu de troco? Né? Vocês vão fazer R$ 100 menos esse valor. E Luiz ganhou exatamente R$ 20,70 na compra de produtos dessa lanchonete. Quantos produtos ele comprou? Aí, gente, vocês vão ter que ver lá na tabela, né? Qual que é a combinação de produtos que eu compro que vai dar justamente R$ 20,70. Lógico que essa questão pode ter mais de uma resposta, tá? Vocês têm que ver a combinação que pode chegar nesse valor, certo? E é isso, gente. Bora resolver entregar. Questão dos números decimais, eu vou pôr vídeos explicativos, né, do YouTube, para que vocês possam entender como eu posso fazer uma soma, e uma multiplicação e uma subtração, tá bom? Beijo, gente, um ótimo final de semana. Até mais!